Muito bem. Então, quando nós observamos pela palavra de Deus, pela Bíblia, não importa o que eu creio, o que os adventistas creem, o que os testemunhos de Jeová acreditam. O que importa é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre o assunto. Isso é que importa. Entende? Então, quando nós recorremos às Escrituras, a palavra hebraica, tá? A palavra hebraica para a palavra alma é nefeg, ok? Que aparece 754 vezes no Antigo Testamento, e na língua grega a palavra é psique, que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, ok? Então a palavra alma aparece na Bíblia também com vários significados, pois tanto no grego como no hebraico tem significado vasto e abrangente, ok? Talvez seja isso por causa disso que temos grande confusão, uma grande confusão sobre essa questão. Não há como ter uma definição rígida, dogmática sobre a palavra alma, como fazem os adventistas e as testemunhas de Jeová. Até porque, quando nós recorremos às Escrituras, nós verificamos de que a palavra alma tem os seus vários significados. Então, por exemplo, se eu ler para vocês agora Gênesis capítulo 2, versículo 7, você pode acompanhar na sua Bíblia. Gênesis 2, versículo 7, diz o seguinte, as Escrituras Sagradas. Vamos lá, 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Okay? A expressão, então, alma vivente, aqui, neste versículo, significa ser o homem possuidor da vida como são os animais. De igual modo, são chamados de almas viventes. Se você abrir Gênesis 1 e 20, por exemplo, você vai ver que os animais também são chamados de almas viventes. E disse Deus, produzem as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da extensão dos céus. Então, substanciando neste versículo, os adventistas e a Testemunha de Jeová dizem, olha, tá vendo? Da mesma forma como a alma vivente é relacionada ao homem, também é relacionada ao animal, aos animais. Portanto, não existe uma alma imortal, ok? Agora, a diferença, logicamente, né, meus irmãos, é que os animais não foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, né? Nem receberam deles o espírito de vida, como recebeu o homem. Então, a confusão existe nesses termos. As pessoas, elas leem a Bíblia conforme as suas religiões e esquecem de verificar nas línguas originais o que diz de fato as Escrituras para a pessoa. Então, quando nós abrimos, por exemplo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está dizendo o seguinte, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa perecerá. Você vê um texto deste, mas outro texto como Êxodo capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, todas as almas, pois que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas, José, porém, estava no Egito. Então, todas as almas que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. Então, a Bíblia fala de almas. E quando ela se relaciona a esse termo almas, as pessoas elas têm um grande pânico na mente e dizem, não está se relacionando a um ser imortal que sai do corpo físico quando morre. Que significado pode ter a palavra alma nesses textos, além de uma pessoa? Qual é o significado que pode ter? Quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo 32, nós vemos escrito o seguinte nas Escrituras. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém
dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então nós vemos aqui que não dá para dizer que a alma é o próprio indivíduo ou, como dizem acima de Jeová, o sangue somente. Então cada caso é um, ok? É o contexto é que determina o significado da palavra alma. Quando nós vamos para o contexto, nós vamos entender então o significado de alma nas Escrituras. Bem, nós vemos então o primeiro significado de alma na Bíblia, alma como pessoa em si mesma. Agora nós temos outro significado nas Escrituras também sobre a palavra alma. A Bíblia também apresenta alma como sangue. Sim, ok? Então, neste pormenor, as testemunhas de Jeová estão corretas, a alma como sangue. Mas não é só esse significado que a Bíblia dá para a alma. É esse que é a questão. Essa que é a questão. Então, a alma é apresentada muitas vezes na Bíblia como sangue, mas não em toda ocasião.